Olá, eu sou o delegado de Polícia Federal, Marcelo Freitas. Estou lotado atualmente no estado de Minas Gerais e com muita satisfação eu vou falar um pouco para vocês sobre a seletividade do sistema de justiça penal aplicado especialmente aos crimes de corrupção pública. O primeiro ponto que gostaríamos de abordar nessa videoaula é sobre a situação do crime. O crime é um fato típico, antijurídico e culpável praticado, evidentemente, por um ser humano. Praticada essa conduta típica, antijurídica e culpável, nasce para o Estado o dever de punir ou o direito de punir. Nós podemos observar, então, que o propósito histórico da escolha do que vem a ser crime sempre foi o de limitar e regular o modo de agir das pessoas diante de condutas consideradas nocivas em um dado momento épico, em um dado momento histórico. Assim, nós podemos compreender que a função do direito penal é a proteção dos bens jurídicos considerados essenciais à coletividade, não tutelados, portanto, por outros ramos do direito penal, uma vez que o direito penal ele funciona como última razão, como última ratio. Ele só deve, portanto, intervir naquelas hipóteses em que outros ramos do direito penal não conseguirem efetivamente resolver o problema. E nesse momento surge a primeira indagação nessa nossa videoaula. Por que as sanções de direito penal são aplicadas, via de regra, apenas a um determinado grupamento social e não a todos aqueles que cometem uma infração penal, especialmente os que são envolvidos com corrupção pública? A resposta, ela não pode ser outra, e já vem cunhada há tempos pelo professor Eugênio Raul Zaffaroni. É a chamada seletividade do sistema de justiça penal. Nós observamos que o nosso sistema penal ele tem a função de criminalizar seletivamente os marginalizados, funcionando, portanto, de maneira absolutamente desigual, elegendo aqueles que sofrerão maior incidência do poder punitivo estatal. Pelos indicadores nacionais, nós podemos observar de maneira clara como o nosso país tem adotado uma justiça extremamente seletiva. O Brasil ele possui hoje aproximadamente 201 milhões de habitantes, de acordo com o último censo demográfico divulgado pelo IBGE. Nós possuímos hoje uma população carcerária de mais de 600 mil presos, de acordo com os dados divulgados pelo Departamento Penitenciário Nacional. O Brasil ocupa, assim, o quarto lugar no ranking mundial de população carcerária, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Rússia. Se levarmos em consideração a realidade dos nossos presos, nós podemos observar que apenas 2.062 presos possuem ensino superior completo, que equivale a 0,4% do sistema prisional. Os demais presos possuem no máximo ensino médio completo. A imensa maioria dos presos de nosso país são analfabetos funcionais, mais de 305 mil pessoas presas, com no máximo ensino fundamental incompleto. E para que tenhamos a exata dimensão de como funciona a escolha dos selecionados em nosso país, nós não podemos deixar de ingressar em nosso ordenamento jurídico para compreender de maneira muito clara a nossa seletividade, que se dá tanto no processo de criminalização primária quanto no processo de criminalização secundária. O processo de criminalização primária é aquele que ocorre no momento em que as leis são elaboradas pelos nossos legisladores. O processo de criminalização secundária ocorre no momento em que a lei é efetivamente aplicada pela polícia, Ministério Público e Poder Judiciário. Seja no processo de criminalização primária, seja no processo de criminalização secundária, nós observamos uma justiça criminal absolutamente seletiva. Vamos aos dados.
A legislação brasileira, ela conta hoje com mais de 9.000 tipos penais. São mais de 9.000 tipos de crimes espalhados pelo Código Penal e pelas demais leis extravagantes do nosso ordenamento jurídico. Desses mais de 9.000 tipos de crimes, apenas 9 deles, vou repetir, apenas 9 deles representam 94% dos presos de todo o nosso país. E quem são os eleitos? Quem são as pessoas que se veem efetivamente penalizadas pelo nosso sistema jurídico? Os selecionados são aqueles que se envolvem com o tráfico de entorpecentes, em primeiro lugar, com roubo em segundo lugar, com furto em terceiro lugar, com homicídio em quarto lugar, com porte de arma de fogo em quinto lugar, com latrocínio em sexto, a receptação em sétimo, o estupro em oitavo e a quadrilha ou bando em nono. E a quadrilha ou bando, como se sabe, não possui uma existência própria, não possui uma existência específica. Então nós temos observado assim que, de um modo geral, os crimes que levam à cadeia, os crimes que levam à prisão são apenas os crimes de ódio. A aplicação do direito penal no Brasil tem ensejado num evidente determinismo social, em que apenas um determinado grupamento social tem sido penalizado. E é aí que surge a pergunta: e a corrupção que a todos espanta? E a corrupção que a todos tem ofendido? A corrupção pública, ela responde por apenas 0,14% dos presos do nosso sistema prisional. Vê-se, portanto, que um dos males que mais espanta a sociedade brasileira não tem sido reprimido, não tem sido penalizado da maneira como efetivamente deveria ser penalizada. E quais são os crimes englobados nesse gênero corrupção pública? Nós colocaríamos aqui, entre outros, o peculato, a concussão, a corrupção ativa e passiva, o tráfico de influência, as fraudes às licitações públicas e o propalado desvio e apropriação das chamadas verbas públicas. E onde é que podemos observar a quebra de paradigmas em nosso país? O Brasil perde no mínimo 5% do seu PIB por conta da corrupção pública a cada ano, de acordo com dados da Fundação Getúlio Vargas. Quanto maior é a percepção da população com relação à corrupção, menor serão os índices de corrupção daquele país. A instituição que mais tem contribuído efetivamente para que a população perceba a corrupção ao seu redor e venha de forma efetiva a buscar reprimir essa corrupção pública é a Polícia Federal. E é por esse motivo que nós não temos a menor dúvida que a construção de novos cenários exige cada vez mais uma atuação ativa, uma atuação efetiva e qualificada dos órgãos incumbidos da perseguição penal, mormente da Polícia Federal, que tem feito, de maneira a ser observada por todos, um trabalho exemplar no combate à corrupção pública de nosso país. Que fique então nossa primeira aula, essa videoaula, uma demonstração clara do quanto o nosso sistema penal tem sido absolutamente seletivo. E essa seletividade somente será corrigida com um trabalho correto, com um trabalho honesto, que tem sido demonstrada em nosso país atualmente pela Polícia Federal.